Bom dia, segunda-feira! Pergunta importantíssima para começar a semana. Como estão os 3 As? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes e a partir de agora eu te convido a também se perguntar como estão os seus 3 As. Pensa comigo, é importantíssimo fazer terapia, olhar para as questões emocionais, se entender e alinhar suas emoções. Inclusive, é exatamente isso que vou direcionando os meus pacientes a fazerem através do meu trabalho. Afinal de contas, a leitura biológica, a microfisioterapia e as outras técnicas que eu uso te ajudam muito nessa caminhada. Mas existe algo que você precisa fazer para potencializar o seu tratamento terapêutico e também para garantir uma vida mais alinhada, que é cuidar do seu corpo. Você vive na matéria. Você tem um corpo físico que precisa estar saudável para que tudo funcione. Então não deixe de olhar para o seu corpo com amor. Acho até que eu já falei isso aqui uma vez. O seu corpo vai estar com você até o último segundo da sua vida. Então é melhor você cuidar dele com muito carinho. E justamente para facilitar esse cuidado, eu criei para a minha vida e para a minha rotina os 3 As. E como eu vi que deu muito certo, eu acabei levando isso para os meus pacientes também. Então vamos lá. Você vai ver que são coisas muito simples, mas que muitas vezes são deixadas de lado no nosso dia a dia. O primeiro A é o A de água. Pelo amor de Deus, já conversamos por aqui sobre a importância de tomar água. É o básico do básico do básico para se fazer pela nossa saúde. É claro que eu sei que existem algumas explicações, de acordo com as leis biológicas, que fazem com que algumas pessoas tenham dificuldade de tomar água. Mas para além disso, existe um movimento ativo, em que você vai ensinando o seu corpo e o seu inconsciente a se hidratar de forma adequada. E é justamente aí que nós vamos focar, no lado ativo dessa história toda, que é você fazer acontecer. Então, por favor, tome água. Faça o cálculo base por aí e veja a quantidade mínima de água necessária para o seu corpo. Multiplica o seu peso por 40. O resultado é a quantidade mínima de água que você deve beber todo dia, porque o básico é 40 ml de água por quilo. Muitas pessoas falam assim, eu esqueço de tomar água. Quando eu vi o dia já passou e eu só tomei um copo de água. Tá bom, já que esse ainda não é um hábito instalado em você, como um adulto responsável que você vai começar a treinar para que isso se alinhe dentro da sua rotina. Nem que você tenha que colocar um despertador no seu celular a cada tempo para que você tome água ao longo do dia. Resumo dessa história toda, não tem desculpa, vai hidratar suas células, vai hidratar seu intestino, seus músculos e o seu corpo como um todo. Seu corpo precisa de água. O segundo A é de atividade física. Durante a sessão com os meus pacientes, eu acabo explicando cada um desses As de uma forma bem mais profunda e detalhada, tá? Mas aqui, mesmo o tempo sendo mais curto, é possível entender a importância desse A. Na verdade, todas as vezes que eu falo sobre fazer exercício físico, eu tenho a sensação de que todo mundo já está farto de ouvir falar sobre isso. Só que o grande problema é que mesmo esse assunto sendo tão falado, infelizmente a maioria das pessoas não faz, não se exercita. Existem vários motivos pelo qual é importante se exercitar, mas dessa vez eu quero que você realmente pare para pensar nisso, ok? Então, para um pouquinho, respira fundo, relaxa os ombros e pensa no seu corpo agora. Pensa em cada parte dele, nos seus braços, suas pernas, seu pescoço, sua coluna, e vai pensando no tanto de movimento que essas partes conseguem fazer. Agora pense em uma camada um pouco mais profunda. Pensa nos seus músculos, nos seus ossos, nas suas articulações. Você já parou para pensar o tanto de coisa boa que essas partes do seu corpo te permitem fazer? Abraçar quem você ama, se sentar com os amigos para celebrar, segurar seu filho nos braços, se levantar da cama de manhã, caminhar por lugares lindos como uma praia ou um parque, por exemplo. É tudo tão perfeito, não é mesmo? Quando tudo está funcionando, as pessoas não se dão conta do quanto esses movimentos são importantes. Mas conforme o tempo vai passando, essas estruturas vão se desgastando. E se você não fizer a manutenção, a chance de ter problema é muito alta. Eu falo isso porque eu sou fisioterapeuta e eu sei muito bem o que é tratar um paciente que perdeu a mobilidade. Ou seja, seus músculos, seus ossos e suas articulações importam muito. Mas vamos mais além. Talvez você já tenha ouvido falar sobre mitocôndrias.
Eu poderia falar de uma forma bem científica e profissional por aqui sobre as mitocôndrias, mas a ideia é trazer essa informação de um jeito bem simples para que você possa entender a importância delas. A mitocôndria é uma organela celular, é uma estrutura que tem dentro das células, e uma das funções é realizar a respiração celular. E quando elas fazem isso, elas produzem energia. E trazendo essa informação para a vida real, para o nosso dia a dia, a questão é a seguinte: para você se sentir mais disposto, mais ativo e menos cansado, você precisa potencializar o funcionamento das mitocôndrias. E qual seria a melhor forma de fazer isso? Através dos exercícios físicos, porque as células dos músculos têm uma grande quantidade de mitocôndrias. Inclusive, tem mais mitocôndrias do que a célula da gordura. Portanto, se você quer se sentir mais disposto e cheio de energia, vá fazer exercício. Por mais chato que possa parecer no começo, o ganho que você tem ao realizar esse A faz valer a pena. Existem vários outros motivos, mas acredito que ter mais energia e poder se movimentar já é o suficiente por hoje para te convencer a fazer atividade física. E o último A é o A de alimentação saudável. Esse assunto para mim é simplesmente encantador, tanto que se eu não fosse fisioterapeuta, eu seria nutricionista com certeza. Vocês conseguem parar para pensar no quanto Deus foi ninja em colocar à nossa disposição saúde em forma de alimento? É fascinante poder comer saúde. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas não para pensar no que está comendo, no que está colocando para dentro do próprio corpo. Por isso eu te pergunto, quando foi a última vez que você pensou verdadeiramente na qualidade do que você come? Pode parecer algo bobo perguntar isso, mas com esses anos todos atendendo pacientes todos os dias, de diversas cidades e até mesmo de países diferentes, o que eu mais vejo é um certo desleixo com a qualidade da alimentação. E, gente, para pensar, isso é fundamental para você viver bem, para você viver saudável e por mais tempo. É claro que eu não estou falando que você não pode comer coisa que você gosta, ou que às vezes, por uma eventualidade ou outra, não acaba comendo mesmo, com mais praticidade, não é isso. A questão não é ser rígido ao extremo, e sim se alimentar com sabedoria. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu gosto de ter uma alimentação mais leve e natural, mas isso não quer dizer que eu não coma pizza, por exemplo. Pelo contrário, eu amo comer pizza, mas justamente por ter uma alimentação mais equilibrada, é que quando eu como pizza, eu consigo aproveitar com a consciência leve e tranquila. Mas enfim, eu vou fazer algumas perguntas aqui para que você possa perceber melhor como está se alimentando. Você come frutas? Come legumes e verduras? Você come muito alimento industrializado ou processado? Você acredita que come a quantidade adequada de comida por refeição? Ou será que você exagera? Ou até mesmo come menos do que deveria comer? Você fica longos períodos em jejum sem uma orientação profissional? Percebe que essas são perguntas relacionadas a coisas básicas, que todo mundo sabe que deve cuidar, mas a maioria não cuida. Coisas que estão ao seu alcance, mas que muitas vezes você ignora. Pois a partir de hoje, eu te convido a olhar com amor para a sua alimentação. E aqui a ideia é você escolher pontos para começar a mudar. Pode começar com coisas pequenas, mas o importante é começar. Minha intenção é que você seja consciente sobre a sua alimentação. Se a gente parar para pensar, os 3 As são coisas super básicas, mas que precisam da nossa atenção. Porque quem precisa cuidar disso somos nós mesmos. Então, por favor, se você tem algum sintoma físico, como intestino preso, dor de cabeça, alergias, insônia, libido baixa, gastrite, ou se você tem alguma questão emocional, como depressão, ansiedade, irritabilidade, medos, e até mesmo se você tem grandes problemas de relacionamento, problemas no trabalho ou com finanças, pode não parecer, mas sim, a ferramenta dos 3 As é para o seu caso também. Lembre-se que tudo está integrado, não tem como separar nossas emoções do nosso corpo físico. E cabe a você cuidar com amor dos seus 3 As, para que você possa viver uma vida mais leve e harmoniosa. Eu desejo que sua semana seja cheia de bênçãos e autocuidado, que você possa verdadeiramente se olhar com amor e cuidar de si mesmo para poder viver uma vida mais plena. Um grande abraço e nos falamos segunda que vem.